Olá, colegas, amigos, amigas. João Ricardo, cirurgia geral, procedimentos abdominais. Nossa, vamos operar tudo agora, fazendo procedimentos? Não. Vamos pegar esse momento agora e citar dois procedimentos interessantes para a gente debater. Que é a paracentese abdominal, punção abdominal, normalmente para aliviar líquido ascítico, e o famoso lavado peritoneal diagnóstico, aquele lá da cirurgia do trauma, no paciente instável hemodinamicamente, na qual eu tenho uma suspeita muito grande do sangramento intraperitoneal e eu faço ou lavado ou ultrassom FAST, aquela coisa toda. Vamos discutir um pouquinho aqui a técnica dele, algumas pormenoridades aí desses dois. Legal? Então vamos lá, começar com a paracentese, que é a punção, o alívio do ascite. É um procedimento simples. Vou colocar uma agulhinha, normalmente lá na fossa ilíaca esquerda. Por que na fossa ilíaca esquerda e não na direita? Porque na direita o seco é mais firme ali, ele foge menos da agulha do que o sigmoide, que é mais móvel no lado esquerdo. Então, possivelmente no lado esquerdo, eu tenho menor possibilidade de ter algum acidente. E é um procedimento que pode ser feito até em caráter ambulatorial. O paciente pega e vai embora para casa. Agora, para que eu vou puncionar uma ascite volumosa? Tem algumas indicações. A principal dela é quando eu tenho uma ascite muito volumosa e eu tenho uma restrição ventilatória. Essa restrição ventilatória muitas vezes é acompanhada de uma dor abdominal. Então eu preciso fazer esse alívio. Você imagine um paciente desse que está com um grande volume de ascite. Então o desconforto respiratório, porque o diafragma está lá em cima, a dor. Agora, existem outras possibilidades? Existe, é claro, mas habitualmente a gente evita de fazer punções abdominais sem ter um objetivo muito grande. Porque normalmente a ascite, ela é consequência de algum problema. Lá na hepatopatia, lá a filtração, lá pela cápsula hepática, aquela coisa toda que a gente já sabe, acompanhada aí por proteinemia, quer dizer, você aliviou e ela vai continuar formando. Na ascite neoplásica, como por exemplo, às vezes uma punção é muito bem-vinda e indicada, porque você pode fazer uma citologia oncótica e com uma citologia positiva você já tem um diagnóstico aí de uma carcinomatose peritoneal, por exemplo, é interessante, mas você aliviou, daqui a pouco ele está com ascite do mesmo jeito. Então, normalmente, como ela é consequência, ela fica geralmente adequada para casos que tenham uma indicação, ou reservada para casos que tenham uma indicação muito precisa, e essa histologia oncótica é uma delas, mas o alívio da insuficiência respiratória e da dor são os mais comuns. Então, o que a gente verifica naquele indivíduo que tem ascite? Dentro da cavidade peritoneal, eu tenho um acúmulo de líquido, que pode ser menorzinho ou um acúmulo muito grande, como nesse exemplo. E semiologicamente, nós vamos tendo diferenças também, porque o paciente tem aumento da proeminência abdominal e nós temos sinais clínicos ao exame físico que nos ajuda muito. Um deles é o semicírculo de Skoda, que na distribuição líquido, somente o paciente em pezinho, porque deitado ou então em 45 graus na sua cama, o líquido fica mais baixo e as alças estão no aspecto superior. Então, timpanismo em cima e uma linha de transição aqui entre a maciçez. Esse é o semicírculo de Skoda. Outro dado bastante interessante é a maciçez móvel dos flancos. Você está lá com o paciente deitadinho, você pode verificar o seguinte, você tem maciçez, por exemplo, no flanco. Esse paciente em decúbito lateral, as alças vão para cima, você passa a ter timpanismo. E isso é bastante importante. Eu não esqueço uma vez que me chamaram num pronto atendimento que o paciente estava com uma grande distensão por causa de uma obstrução, era a suspeita diagnóstica. Não tinham pedido nem raio-x para ver a distensão das alças. Cheguei lá para examinar o paciente. Na hora que eu fiz a percussão lateral, maciçez. Mas como é que no flanco pode estar maciço com essa obstrução toda? Maciçez móvel de flanco,
timpanismo. Depois, semicírculo de Skoda. Meu Deus do céu. Semiologicamente, a gente sabe que é ascite. Não precisa fazer grandes exames, ultrassom, ressonância, tomografia. Certo? Isso nos ajuda muito a saber a necessidade. Paracentese, indicações. Então, vamos saber essas necessidades de quando fazer essa paracentese. Dor ou desconforto ou maior sensibilidade devido à distensão. Claro que esse paciente aqui não vai merecer uma paracentese. Aqui ele só está ilustrando o nosso semicírculo de Skoda. Dispneia causada pela distensão e elevação do músculo diafragma. Tem uma outra alteração que é relatada na semiologia, no quadro clínico da ascite, que é a síndrome do estômago cheio, que significa vômitos pós-prandiais precoces, caracterizando um empachamento, vamos dizer assim. Então ele não consegue comer porque não tem espaço para o estômago crescer. Tamanha a compressão. A contraindicação absoluta de eu fazer uma paracentese, eu ter um abdômen agudo que necessita cirurgia de urgência. Eu tenho ascite, mas perfurou uma úlcera, alguma coisa. Pensou? Perfurou uma úlcera num paciente com ascite? Eu não queria estar na pele desse cirurgião, porque não cicatriza meu orifício. Bom, mas eu tenho uma indicação cirúrgica por algum motivo, eu não vou fazer paracentese. E quanto a indicações relativas, como coagulopatia, trombocitopenia, cirurgia prévia, que ele tem aderências na cavidade. Se a paciente está grávida e tem ascite, eu posso fazer uma punção por técnica aberta, que nem um lavado peritoneal diagnóstico supraumbilical, a distensão da bexiga, que não pode ser aliviada com sondas, a infecção cutânea, essa é uma contraindicação que talvez eu vá tentar puncionar em outro local. A técnica é relativamente simples, esse paciente precisa estar numa posição semi-elevada, lateralizada a 30 graus, assim, em direção à área onde a gente vai coletar o líquido. O mais seguro é a fossa ilíaca esquerda, falamos daquela coisa do sigmoide, fugir mais um pouquinho. A asepsia, antisepsia, anestesia local e uma punção perpendicular, que pode ser com gel, que é um sistema coletor para a gente coletar o líquido. Porque a gente não vai tirar a ascite para coletar um pouquinho de líquido, a gente tem que aliviar essa pressão. Então, normalmente, são generosas as retiradas de líquido, aí recomendado entre 3 e 4 litros para você ter um alívio. Mas ele tem muito mais. Torna-se temerário você aliviar mais que 4 litros, a não ser que eu tenha uma indicação muito precisa. Mas eu tenho que repor albumina, porque o descontrole hidroeletrolítico pode ser muito grande e esse paciente entrar em literal choque hipovolêmico, porque o líquido intravascular vai querer refazer a ascite e eu posso ter uma hipovolemia. E retirando, finalizando o processo, eu tenho a retirada do sistema de curativo. Então, 4 a 6 litros são suficientes para alívio dos sintomas. Retiradas superiores, um risco de hipovolemia muito grande. Preferência retiradas fracionadas. Então, habitualmente, na vida prática, como eu falei, 3 a 4 litros. Deu um tempinho, de novo. Mais que isso, seria um pouco desencorajador fazer retiradas acima de 6 litros. Mas se por algum acaso eu precisar, vamos suspender os diuréticos 48 horas antes, que esses pacientes habitualmente usam. Vamos checar a PA, o pulso, o estado hemodinâmico e usar expansor volêmico artificial, né, aqueles de colóides aí de amido, ou então a albumina, que a gente vai usar 150 ml de albumina a cada litro drenado. Então, se nós formos retirar 4 litros, 600 ml de albumina, se 8 litros, 1,2 litro de albumina é bastante coisa para manter a pressão aí, o líquido no intravascular. Então, o mais adequado é a gente fazer pequenas retiradas, aí fracionadas, seria mais interessante. Algumas complicações são importantes, como a pós-adenagem, o líquido circulatório, a hipovolemia, e claro, hipovolemia eu posso ter insuficiência renal, isso é muito temeroso, e lembrar que esses pacientes que têm ascite por causas hepáticas já tem um pezinho lá na síndrome hepatorrenal e eu vou causar uma predisposição à insuficiência renal, eu estou comprometendo muito a vida deles. Ficar drenando no local da punção é uma possibilidade e a perfuração intestinal é bastante chato, mas tem aí algumas coisas que a gente pode ajudar para a gente sair dessa da perfuração intestinal. Então, se o fluido não estiver escoando, na hora que a gente faz a punção,
tenta puncionar ou checar a posição, às vezes repuncionar, verifica se sua agulha não obstruiu, ou às vezes o paciente não tem ascite mesmo, é tudo massa e a gente se confundiu. Fluido fecaloide, puncionei a alça. Diz a lenda, diz as más línguas, que se eu puncionar com um gelco 16 ou mais fino e fazer um furinho na alça, não vai ter problema. Agora, claro, eu tiro essa agulha, esse sistema, jogo fora porque está contaminado e faço a punção de novo em outro local. Eu já tive essas experiências no passado. Funcionou o fecaloide, tinha que operar a cavidade por outros motivos. Na época da punção abdominal, não tinha nem lavado peritoneal diagnóstico ainda, isso há, sei lá, 25 anos atrás. Procura a lesão, você não acha, graças a Deus. Então, se você fizer uma perfuração com uma agulha relativamente fina, troca o dispositivo que não vai acontecer nada, mas observa esse paciente. Se o fluido for sanguinolento, não o líquido acítico, aquele líquido citrino e tal, checar a possibilidade de uma coagulopatia. E a hipotensão após a adenagem, verifica se a adenagem foi muito grande, a possibilidade de expansão volêmica ou mesmo de utilização de albumina naquela situação lá, 150 ml, para cada litro de efluente do líquido acítico. Bom, e o lavado peritoneal diagnóstico? Tem objetivo diferente da paracentese para o líquido acítico. Normalmente, o lavado peritoneal diagnóstico é usado lá na cirurgia do trauma. Já falei bastante isso lá no item C, choque, no manuseio do trauma abdominal, pacientes instáveis hemodinamicamente, que eventualmente têm líquido intraperitoneal, que esse líquido é sangue, eu preciso fazer essa detecção e ele tem uma sensibilidade muito alta, de 98%. O problema do lavado peritoneal é especificidade. Está sangrando dentro do peritônio, mas eu não sei o que é. Muito utilizados para pacientes instáveis hemodinamicamente. Pacientes estáveis hemodinamicamente merecem outras condutas, que inclusive podem descartar lesão de víscera oca, eu tenho só lesão de víscera maciça, num grau pequenininho, não preciso operar e tal. Mas instável, era sangue dentro da barriga, é igual à laparotomia. Isso nós falamos muito e eu tenho certeza que vocês pegaram aí essa ideia. Então, as indicações do lavado peritoneal. Trauma abdominal é instabilidade hemodinâmica. TCE com instabilidade hemodinâmica, quer dizer, está chocado. Quer dizer, o paciente está com TCE e está chocado, é porque ele está perdendo sangue em algum lugar. E se a suspeita de sangue é no abdômen, eu preciso fazer o lavado. Lesão medular e choque, fratura pélvica e hipovolemia. Tem lá a minha fratura pélvica, fiz lá a minha contenção. É aquela pergunta, será que tem sangue intraperitoneal? Porque se tiver sangue intraperitoneal, tem que ir lá fechar a torneirinha e depois fixar a pelve. Aqueles algoritmos que todos nós já discutimos. Contraindicação absoluta só tem uma do lavado peritoneal. A laparotomia já está indicada. Entrou um tiro aqui e saiu atrás. Levou uma facada e eviscerou. Então a laparotomia está indicada. Eu não preciso fazer lavado peritoneal. O lavado peritoneal vai me servir para indicar a laparotomia. Contraindicações relativas, cirurgias anteriores, abdominais ou pélvicas, por causa de aderência, mas pode passar o dedinho ali. Obesidade mórbida, cirrose avançada, por causa da coagulopatia. E coagulopatias, em geral, são problemas aí do lavado. Existe a técnica por punção e a técnica aberta. Elas são infraumbilicais ambas, mas nas grávidas e quem tem fratura pélvica, ela é supraumbilical. A sequência é, após realizada a punção, a aspiração. O sangue veio, ele não coagulou, a serosa consome os fatores de coagulação, eu tenho que esperar ali um minutinho pelo menos, significa que esse sangue está dentro da cavidade peritoneal, é positivo. Vai lá e opera, ele está instável hemodinamicamente. Caso não veio o sangue, ou veio um sangue que coagulou, era um sangue da parede, eu vou fazer a infusão de soro fisiológico, geralmente aquecida, 36 a 39 graus Celsius, para não causar hipotermia. Vamos instilar 1.000 ml no adulto, na criança 10 ml por quilo até 1.000 ml. Vamos fazer o resgate do efluente e mandar para o laboratório. O resgate seria interessante em torno de 75% para a gente considerar um bom lavado. Mas isso depende daqueles catéteres de diálise e nem sempre tem. Muitas vezes a gente põe sondinha de aspiração, sonda nasogástrica, a sonda que tiver ali, eu já fiz tudo quanto é tipo de sonda. E aí você resgata e manda para o laboratório.
Lá no laboratório, você vai ter que pedir alguns examezinhos para verificar se é positivo. Técnica por punção. Um dispositivo de punção, parece um dispositivo de punção de Seldinger qualquer, um intracate, ele pode ser utilizado, desses intracates, de técnica de Seldinger, não aquele intracate antigo, aquele agulhão grosso, que pode ter algum problema. Você faz incisãozinha umbilical, uma vez reparada a aponeurose, você faz a sua punção. Repara a aponeurose, levanta, faz a punção, introduz o seu catéter e aspira e depois faz o lavado de maneira adequada. E a técnica aberta, você faz uma abertura na aponeurose, eu gosto de fazer uma bolsinha circulando o peritônio, e a introdução do catéter, ou sonda, o que você tiver, catéter de ar, em direção ao fundo de saco, que é fantástico. Se tiver, você aspira já o sangue não coagulado, está positivo, se não, faz o lavado. Na hora que a gente faz esse resgate, eu preciso fazer uma análise laboratorial. No começo, quando as pessoas, os bioquímicos, ficaram um pouco inseguros em fazer isso, eu mandava lá e dizia, não, é um líquido acítico. E ele fazia lá a contagem de celularidade, citologia global e diferencial, teste bacteriológico de Gram e pesquisa de fibras vegetais ou fezes, eventualmente até pesquisa de amilase. Mas é considerado positivo quando as hemácias estão acima de 100 mil por milímetro cúbico, os leucócitos estão acima de 500 por milímetro cúbico, indicativo de peritonite, ou eu tenho fibras vegetais ou fezes. Se eu tiver presença de bactérias, a coloração do Gram verificou a presença de bactérias, tanto Gram negativo quanto Gram positivos, significa que eu também tenho um lavado peritoneal positivo, porque teve lesão lá de tecido do gastrointestinal. Sem dúvidas, não é? Muito simples, tranquilo. Vamos relembrar desses conceitos que tem erro não, gente. Aquele abraço.